há pouco tempo atrás eu estava até confuso com essa questão, mas o texto que também me deixa muito, dá uma clareza em relação ao que se perde, é que todo aquele que permanecer até o fim será salvo. Se ele está falando que tem que permanecer, todo aquele que permanecer, quer dizer que tem gente que não vai permanecer, Sim. né? E até o fim, e ele até dá uma ênfase, isso dá até margem para a gente falar dos 3 tempos da salvação, né? Uhum. Eu fui salvo quando eu aceitei Jesus, eu tomei a decisão de entregar minha vida para Ele, então ali eu fui justificado. Eu estou sendo salvo, que é o processo de santificação, que leva a vida toda, né? Que eu vou conhecendo a palavra, vou deixando o Espírito Santo me convencer, né? Vou deixando Deus entrar mais dentro de mim, vamos falar assim. E eu serei salvo, que é o momento que Jesus vem e eu sou justificado, né? Eu sou glorificado, aliás. E aí a gente vai com o corpo glorificado para Ele. E nesse caso, até dá uma clareza no texto do jovem rico. Ele Não, o conheceu, jovem rico é um exemplo muito, muito muito forte, né, forte cara? disso. Ele conheceu, ele cria que Jesus era o Filho de Deus e ele tomou a decisão racional de não querer. Então, tipo assim, eu não sei se você acredita que isso pode ser considerado uma apostasia? Com certeza, né? E outra, o mais interessante do texto, porque o que vai ser dito contra isso é o quê? Não, mas é que o cara nunca foi salvo de verdade. Porém, cara, esse texto é muito forte porque a Bíblia diz que Jesus o amou, fitando os olhos nele, o amou. Entende? Então Jesus amou ele e chamou ele, cara. Ó, vai. Porque ele chega, né? Pô, chega todo soberbo. Pô, o que eu preciso fazer para ser salvo? Mas já sabia da resposta. Pelo menos ele pensou numa resposta que Jesus daria. E aí Jesus fala dos 10 mandamentos, ele fala, pô, isso aí eu sigo desde a infância. Já era, tô safo, tô salvo. Porque a pergunta inicial é salvação. Ele vai, o que eu tenho que fazer para ser salvo? É isso que ele pergunta para Jesus. Jesus vai e fala, ó, é o seguinte, começa a falar os mandamentos, não, isso aí eu faço, tá tudo certo. Aí a Bíblia diz, fitando os olhos nele, o amou e disse, né, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Olha, cara, isso é muito poderoso. Jesus fala isso para alguém que ele não quer salvar. E aí essa pessoa vai e ele pensa, né? E a Bíblia fala que ele sai triste porque ele era dono de muitas propriedades. Então não tem como, cara. Jesus chamou ele e ele não quis. Ele decidiu, igual você disse, ele calculou e ele pegou e preferiu ficar com as riquezas. E aí Jesus também vai dizer, quão difícil é para os que têm riqueza entrar no reino do céu. Né? Então, Jesus já está dizendo que é difícil para quem tem riqueza entrar no reino do céu, porque não que a pessoa, não que é difícil pro rico, mas quando a pessoa não está falando da pessoa que tem muito dinheiro, mas está falando da pessoa que o dinheiro a tem, né? Então, é difícil para essa pessoa, porque ela sempre vai estar dividida entre o dinheiro e o Senhor. Então, é isso que Jesus está dizendo. Então, o cara escolheu o dinheiro ao Cristo. Ele escolheu o dinheiro e deixou Cristo. Então, essa realmente é uma história muito forte, muito contundente, sim, em relação à perda da salvação, em relação a rejeitar a obra de Cristo, né? Esses dias atrás a gente estava conversando sobre isso e eu disse para você, cara, por que a obra de Jesus seria maior do que a obra de Deus? Porque se o homem rejeitou a Cristo no Jardim do Éden, ou melhor, rejeitou a Deus no Jardim do Éden, por que hoje ele não pode rejeitar Cristo? Entende? Então, é uma falsa segurança, cara, você viver nessa perspectiva. Eu acho que é muito perigosa. É muito perigosa. Então, obviamente que a gente falou já hoje, né? A gente não deve viver com medo de perder a salvação e tal. Mas a gente precisa entender que saber que tem a possibilidade de perder a salvação, eu gosto de falar que é como se fosse um cinto de segurança. Não, cara, eu não vou andar, eu não vou ser negligente na rua, eu não vou andar que nem louco, porque eu sei que Jesus me salvou na cruz do Calvário, eu não vou andar, né, de qualquer maneira, não, eu quero agradar o meu Senhor. Só que eu sei, cara, que hora que eu perder minha linha, eu sei que eu posso perder minha salvação. Entende? E perder a salvação não tem a ver com um pecadinho ou um pecado que eu fiz ali, uma coisa que eu fiz, não.
tem a ver com uma recorrência, tem a ver com uma... Uma vida de pecado, né? igual você acabou de dizer, uma apostasia, abandonar, virar as costas para Jesus, né? Negar a obra dele. Então, muitas pessoas passam por isso, cara. Conhece a obra de Jesus e falam, não quero saber mais. Odeio o crente, não quero saber mais de nada. Eu não quero, eu quero viver essa vida que eu quero viver. Então, isso é uma apostasia. Até se não houvesse essa possibilidade da perda da salvação, a palavra apostasia não teria sentido na Bíblia. Porque a apostasia é exatamente virar as costas para Cristo, né? Apostatar da fé, abandonar a fé. Então, como é que eu abandono algo que eu nunca tive? Uau! Né? Como é que eu abandono? Não tem jeito. Então, essa palavra apostasia faz sentido na Bíblia porque tem a possibilidade da perda da salvação. Nossa, isso dá uma clareza, né? A própria palavra, né? Eu não tenho como abandonar algo que eu não tive. Sim. E aí, volto a dizer, nesse sentido, se a gente diz que hoje não perde, a gente está dizendo que, em outras palavras, que a obra de Deus foi inferior à obra de Cristo. E não. Se lá no Éden o homem poderia, e sim, rejeitou a Deus ali, desonrou a Deus ali e, portanto, perdeu o direito da árvore da vida, perdeu o direito de estar no jardim, a Bíblia, por que hoje o cara não vai perder por negar Cristo, por abandonar Cristo, não vai perder daí? Se a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, Sim. hoje e eternamente, né? Sim, e aí a Bíblia diz, né, que quando a gente tem esse pensamento, a gente reduz a graça de Deus, né? Porque quem defende isso vai dizer que Jesus não morreu por todos. E a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, jamais o pecado de Adão vai ser maior do que o perdão de Cristo. Entende? Quando a gente fala que Jesus morreu por alguns, a gente está reduzindo, trazendo um reducionismo para a graça. Não, é só por alguns. Entendeu? E, na verdade, não é isso. Aonde já abundou o pecado abundou em todo mundo. Sim. E a Bíblia diz, superabundou a graça de Deus. Então, a graça de Deus é maior. O trabalho de Jesus, a obra redentora de Jesus é muito maior do que o pecado de Adão. Entende? Então, não é à toa que Tito 2,11 fala, a graça salvadora é manifestado para a salvação de